A paz do Senhor, professores, bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, comigo a irmã Rosirene, a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Agradecida a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para cooperar e para fazermos o trabalho que o Senhor tem nos designado. Deus abençoe a todos. Isso mesmo. Então, hoje, queridos, estamos aqui com a continuação, né, do momento pedagógico, da lição de adultos, corpo, alma e espírito, né, que diz a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E como temos crescido, né, até aqui, hoje a gente vai trazer algumas orientações, algumas dicas para a lição de número 3, que vai ter por título O Corpo e as Consequências do Pecado. E que consequências, hein, irmãos? Nós atinge, né, a todos nós. Então, que Deus, né, conduza a sua aula e que possamos aqui ajudá-lo a pensar como chamar a atenção desse aluno, como estar mais próximo dele, como realizar essa interação com os seus alunos durante a aula. E para isso, a lição ela vai ter alguns objetivos. Quais objetivos são esses, irmã Rosirene? Bem, como de costume, né, a lição nos traz três objetivos que são bastante práticos para o nosso conteúdo. O primeiro objetivo é analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe o sofrimento. O segundo objetivo é explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. E o terceiro ponto, o terceiro objetivo é refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como uma realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Irmãos, como esses objetivos, e aí quando vocês, né, quando forem estudar, forem até escutar, né, o comentário dos nossos amados irmãos, da IEADERN, a respeito dessa lição, vocês vão ver que há uma construção, né, não só de ideias, mas de como tudo isso, esse conjunto, né, de conceitos, informações que vão trazendo a respeito das consequências do pecado. E aí a palavra-chave justamente é pecado. Quando a gente pensa no pecado, né, e para trabalhar isso com a classe de adultos, eu acho que é interessante porque já tem uma maturidade, né, irmã Rosirene? E não só pela questão da maturidade espiritual, mas há um conflito ali de gerações, né? Então, no período, por exemplo, que a irmã Rosirene aceitou a Cristo, que ela cresceu ali, havia uma cultura dentro da igreja, né, em que algumas questões poderia ser visto ali como um ato disciplinar, né, como pecado em si, e que hoje, né, com as mudanças, a cultura ela vai também se É mudando, até a verdade, cultura da própria disciplina em si, né? é Diante verdade. de tantas questões agora de direitos, né? Questão de não só direito de imagem, mas a questão me fugiu agora a palavra, mas de processos, né, contra a igreja em relação Sim, à exposição e tudo mais. Então, posição. assim, é uma série de questões e como cada vez mais, às vezes a gente vai alimentando alguns pecados. Eu acho que essa lição ela vem exatamente para nos fazer refletir, Refletir. né, como a gente por vezes vai tendo ali alguns às vezes pecados ocultos que ninguém vê, e aí a gente acha que não é pecado, né? Exato. E outros que a gente sabe que é pecado, mas que há Não, uma luta, né? E não consegue é, ali vencer. E há diversidade aí de ramificações, né, na nossa vida, seja em relação à alimentação,
né? Seja em relação ao dinheiro, a uma série de coisas da nossa vida em si que vão envolver tudo isso. Então, é basicamente nisso que a gente vai aí. Ele vai se deter em algumas questões mais específicas, mas você, professor, pode estar aprofundando o seu conhecimento em uma teologia sistemática para agregar mais, não só isso, ver as próprias referências no livro do autor, né, que ele utilizou para construir essa lição, para elaborar. Então, é o momento que você tem aí na semana para se dedicar, né, a estudar, a aprender um pouco mais, porque a lição ela vai trazer esse aspecto mais resumido. Então, tem aqui principalmente ideias conceituais, né, doutrinais, que estão embutidas, né, estão ali por trás, que ele usou para trazer aqui e expor o conteúdo da lição. Então, você pode estar ampliando esse conhecimento para embasar melhor a sua fala, a sua argumentação, tá? Então, de forma bíblica, né, como ele traz aqui para gente. Irmã Rosirene, suas considerações, suas sugestões para essa lição. Pois bem, essa lição ela nos traz uma noção muito importante, né, sobre o comportamento, e aqui na lição 3 fala o corpo e as consequências desse pecado. Como a Manu falou, e eu gosto de trazer para que o aluno ele consiga ter uma noção, é importante que o professor traga a visão geral do nosso conteúdo do trimestre. Se ainda não trabalhou isso, o professor traga para a sala de aula a noção do nosso trimestre. Veja que o autor, ele foi muito didático, né, o nosso comentarista, quando ele traz a questão seguinte, ele colocou a primeira lição como uma lição introdutória, depois ele fez a divisão. Vamos estudar em 3 lições. Né? Estudamos a lição passada, essa lição e a próxima sobre o corpo. Depois ele vai abre uma outra tópico para trabalhar apenas a alma. Nós temos 4 a 5 lições trabalhando sobre a alma. Depois mais 3 lições trabalhando sobre o espírito e ele fecha com a lição 13ª, que é a conclusão. Então, o professor ele tem que ter essa esperteza, porque às vezes nesse conteúdo é tão intrínseco o corpo humano das 3 etapas, no caso, o corpo, alma e espírito, que pode ocorrer que o professor ele vague um pouco entrando no outro conteúdo. Então ele tem que ter essa esperteza de trabalhar o corpo. Se nós estamos trabalhando as lições sobre o corpo, ele vai aprofundar e vai ser conciso em relação a isso. Então é importante. Então na lição passada, nós trabalhamos a criação, a maravilhosa obra da criação. Na lição 2 foi exatamente o pecado que entrou naquela criação que Deus fez perfeita, e aí ele traz as consequências. E aí na outra lição a gente ainda vai trabalhar sobre o corpo. Então, essa lição de hoje, né, que nós estamos comentando, que é a lição 3, ela traz exatamente sobre estas consequências para o corpo humano. Então, o professor ele vai direcionar. Se o aluno vem perguntar, mas a alma, aí você vai dizer assim: ah, meu aluno, nós vamos ter as lições que vamos trabalhar sobre a alma, para que não perca o foco do conteúdo, que é muito importante nós trabalharmos aquilo que está proposto nos objetivos da nossa lição, certo? Essas são considerações gerais aí que nós podemos trazer. Amém. Então, queridos, não só esse contexto, né, geral, mas uma outra, né, sugestão que você pode estar, até quando apresentar o título da lição, é lembrar aos alunos a diferença, né, entre causa, consequência. A gente lembra muito da língua portuguesa, né, irmã Rosirene, muito melhor disso que eu. Mas a gente pensa, o que que é uma consequência, né? Acho que é importante refletir. A gente às vezes fala muito sobre, mas às vezes as pessoas não conseguem conceituar, né? Então, mas para lembrar o que que é uma consequência? A consequência é um castigo, né? Se a gente pensa, será que Deus castiga o homem, né? Ou é a consequência de uma ação? Então,
pensar, refletir sobre o que seria, né, dar um enfoque aqui. O que que é uma consequência? Eu penso que para esse momento introdutório da lição, traz algumas ideias, né? Não só isso, dentro da própria leitura bíblica, você procurar fazer com que ele enxergue essas consequências, né? A causa, a consequência, mas não só a causa e a consequência, principalmente na passagem bíblica de Eclesiastes, destacar, né, identificar algumas palavras-chave que vão evidenciar não só o envelhecimento, mas também a limitação do corpo, né? Uma Hum, delas é, por exemplo, aqui, o contentamento. Então, ele vai dizendo ali, né? Que com a idade a gente não perca, a questão de se curvar, o escurecer dos olhos, né? A falta de apetite. Então, é uma série de palavras-chave que vêm à tona para evidenciar algumas dessas consequências, né? Que vão aí acontecendo ao longo do corpo. E traz, Eclesiastes é interessante, porque é justamente ali na velhice, né, ali de Salomão. E aí é interessante que ele começa falando sobre a mocidade. Agora ele não se detém na mocidade. Ele vai se deter exatamente na fase em que ele está, a velhice. Mas se a hum, gente recorda da mocidade, e aí na própria lição você pode fazer estimular os seus alunos a lembrarem, né, da avidez que eles tinham ali quando aceitaram a Cristo, da vontade que tinha, né, do servir e que tinha saúde e o fazia, e hoje às vezes tem vontade, mas não consegue servir como antes, porque uhum. chegam justamente às limitações de tempo, idade, saúde, uma série de situações. Então você pode estar trazendo essa reflexão até no sentido de ouvir um pouco o que que os seus Uhum. alunos, né, ali um pouco da experiência deles, e trazer à tona toda essa relação de reflexão desse momento que vamos, todos nós passaremos um dia, né? É, Mas não só isso, de pensar. Hoje, por exemplo, a gente já escuta muita gente dizendo: ah, se eu tivesse feito isso, se eu soubesse disso mais tá. jovem, eu teria feito. Hoje, os jovens têm a oportunidade e não aproveitam. Então, a gente escuta isso muito. E como estamos numa classe de adultos, penso que é o momento dessa reflexão, mas trazendo também ao final a esperança, né? Que eu acho que é a maneira, é a melhor maneira como o comentarista termina a lição, falando dessa glorificação, Glória. né? Que eu tenho essa reflexão, eu faço essa reflexão sobre essas consequências, né? Do pecado em si, do envelhecimento, as consequências que eu vejo no meu corpo. A gente traz muito para a questão da saúde, mas É tem verdade. outras situações também. E aí ele fecha muito bem essa lição, que é lembrando que tudo isso vai passar, né? Mas a nossa esperança é que seremos É, restaurados, né? claro. Teremos ali a vida eterna com Cristo. Então, vejam que a gente começa, não é um olhar que você vai trazer um olhar de peso, um olhar triste para o aluno, jamais. É aquele olhar em que eu fiz o que eu podia ter feito, que o Senhor continue me dando força para chegar aqui, porque eu quero, né, ali alcançar a vida eterna nesse processo. E aí sempre relembrando, né, a questão até da palavra-chave desse pecado em si, né? Irmãos Irene, suas considerações? Pois é, eu até pensei que uma forma também de complementar essa introdução que já foi tão explanada aqui com o Manu é fazer com os alunos aquela listinha que a gente faz no início da aula. Olha, como era o nosso relacionamento com Deus, né? Como é que nós temos uma ideia de como era o relacionamento do ser humano, do homem com Deus, quando Deus o criou, né? Como era a sua harmonia com Deus, o seu estado físico, como era o relacionamento, como era isso. E o que foi que aconteceu depois?
né? Quando foi exatamente nos trazendo a prática, que aí a gente pode ver, no início, né, o homem tinha comunhão com Deus, o homem tinha relacionamento com Deus, o homem tinha relacionamento consigo mesmo e Deus em paz, né? Depois do pecado, as consequências, além de trazer dor, sofrimento, não é isso? Para o nosso corpo, a vergonha, então tudo aquilo que foi relacionado. Então, o professor ele pode introduzir esse assunto, fazendo com que os alunos, como nós estamos trabalhando em turmas de adultos, né? Então a gente, e às vezes o nosso tempo também é muito exíguo, muito pequeno, então a gente pode trazer exatamente levando o aluno a refletir para que ele possa gravar melhor exatamente o que era o homem antes e depois do pecado. Tá certo? Porque nós trabalhamos já na lição passada ou antes. Então, o aluno já tem que trazer isso. Então, é uma forma de você trazer à memória aquilo que já estudou, revisar o conteúdo passado e agora introduzir. Então, o aluno ele tem que ser capaz de dizer: ó, o meu corpo antes do pecado era assim. E depois ficou assim. Então, isso aí fica claro para o aluno e ele vai fixar esse conteúdo e ele vai conseguir assimilar melhor. Porque, irmãos, o nosso objetivo na escola dominical é trazer a prática pedagógica de conteúdo para os nossos alunos. É que não fique só nas nossas palavras, mas que eles possam realmente captar e assimilar o conteúdo para que nós possamos, com isso, né, estarmos firmes defendendo a nossa fé. Esse é o objetivo do nosso conteúdo. Amém. Isso mesmo. E aí, quando a irmã Rosirene traz essa listagem, vocês podem estar fazendo ela de duas formas. A primeira, né, aí nessa lista comparativa que ela traz, né, como era e como passou a ser após o pecado, ou também vocês podem estar trazendo em colunas, separando, né, a consequência desse pecado especificamente para o homem, para a mulher e para a terra, porque é o que a gente vai ver aí justamente em Gênesis, né? Nessa leitura bíblica também. Não só isso, né? Como que Cristo ele vem, e aí eu acho que poderia ser mais a sua conclusão, e considerando toda a lição aqui, você pensar, você pode até levar para a aula um pouquinho de terra, terra mesmo, né? Ali areia, um pouquinho de areia, e pensar, quando a gente olha para essa areia, para essa terra, né? Vem à mente justamente que tudo que é terreno voltará ao quê? Ao pó, né? Como a palavra de Deus É fala. E aí verdade. você pensa que isso vai voltar ao pó, aí a gente volta lá para o final da lição, justamente por isso que eu acho que combina bem com o final da lição, professor, porque você traz aquilo que o comentarista vai trazer justamente, né? Que seremos transformados num corpo glorioso, que já Regenerado. deixa para a lição posterior, né, a lição de Uhum. número 4, Claro. que vai falar exatamente sobre isso, mas não só, né? Você também pode estar perguntando, né? E aí você faz o desfecho, que não necessariamente seu aluno precisa responder, mas o que que o pecado ele destruiu em mim? Agora eu estou olhando para mim. E agora, o que que Cristo restaurou e continua a restaurar em mim, né? Então, deixar os alunos irem para casa pensando, refletindo sobre isso, traz à tona justamente o que a irmã Rosilene está dizendo. Eu vou pensando, eu vou refletindo sobre essa palavra para justamente ela trazer mudança à minha vida, eu Amém. vivê-la, né? Trazer essa praticidade. É isso, queridos. Esperamos ter contribuído com a sua aula. Curta, comente esse vídeo, fale como tem sido as dinâmicas, né, ali, o que que você tem usado, como você tem adaptado. Aqui a gente traz apenas algumas orientações e sugestões, mas você pode organizar o seu planejamento conforme aí a realidade da sua igreja. Irmã Rosirene, suas considerações? Que Deus abençoe cada professor, cada aluno, cada ouvinte desse podcast, né? Que possamos ter contribuído de alguma forma. Que Deus abençoe este trabalho, que possamos seguir firmes, que a escola dominical é a faculdade do crente. Amém. É verdade, gostei. A paz do Senhor, queridos. Fiquem com Deus.